Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos aqui com o quarto vídeo da série Aprenda a Programar do Zero com a Godot. E antes de tudo, deixa aquele like que ajuda muito o canal e vamos lá. O conteúdo de hoje vai ser o que tem dentro do script, daquele template que a gente tem. Eu vou falar sobre funções, vou ensinar o que é print e por último vou passar aqui pelos termos em inglês. Então no último vídeo eu acabei nessa tela aqui, no script do player, e aqui eu vou dar uma breve explicação do que é tudo isso daqui. Essa primeira linha aqui, vocês podem reparar que é o tipo. Ó, se eu colocar o mouse aqui, falar type, é o mesmo, tá vendo? Então, a gente está pegando as propriedades do nó. Então é aqui, ó, extends character body 2D. Eu estou falando que esse pedaço de código aqui que eu estou trabalhando em cima tem como pai, né? Ele é uma extensão do character body 2D. Então é isso aqui. Aqui eu tenho duas constantes e aqui eu tenho uma variável. As constantes são valores que não mudam de acordo com o tempo ou não mudam de acordo com o código e eles estão disponíveis para todo mundo que está aqui dentro desse script. E a variável é a mesma coisa, porém ela pode mudar de valor, então por isso que é variável e aqui chama var. Em vermelho a gente tem aqui um guia, né, do que é, então é uma constante, espaço, e aí vem o nome dessa coisa, que no caso é constante, e a gente tem o valor igual e o valor em si, que é 300. Aqui na variável também, eu estou falando, nessa linha 7 a gente tem uma variável que chama gravity e que vai ser igual essa coisa aqui. Isso aqui é um comentário, tá? No caso, cerquilho, e aí vem o espaço, aí fica aqui, ó, bem escurinho, para não atrapalhar muito. E aqui a gente tem uma func, que é função, e o nome da função e mais algumas coisas que eu vou entrar em detalhes depois. E lá dentro da função tem outra variável aqui, ó, tá vendo? Então, outra coisa importante, é o segundo ponto, chama indentação. GDScript é baseado em Python. E não só em Python, como as outras linguagens de programação, a indentação é fundamental. No caso de Python e GDScript, realmente vai parar de funcionar se você não ter a indentação correta. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro exemplo de uma função e tudo que está dentro da função a gente sabe que está lá dentro por causa da indentação, ó, tá vendo? Tudo isso daqui está dentro da função. Todo mundo tem um tabzinho, tem até esse símbolo aqui, ó, do maior traço, né? É tipo uma seta falando que tem uma indentação aqui. E aqui tem duas indentações, tá vendo? Então assim, comentário está dentro, o comentário não importa, mas essa linha de código 11 está dentro dessa função. Essa linha 12 está dentro dessa linha 11, desse bloco de código aqui, tá? Mesma coisa aqui, a linha 16 está dentro do bloco de código 15. E, né, como vocês podem imaginar, o código ele é executado de cima aqui para baixo. É meio óbvio, mas é importante deixar bem claro. Isso para uma função, isso não é válido para fora da função. Eu vou fazer o seguinte, para dar um exemplo visual, ó, a gente tem esse recurso da setinha. Aqui tem uma função e tem, ó, 3 pontinhos, se eu clicar eu colapso ela. Se eu montar outra função qualquer, que eu vou colocar aqui assim, eu posso colapsar. Então assim, não é válido essa questão de executar de cima para baixo nesse script aqui, né, pensando no script. Não significa que essa função vai ser executada e depois essa. Porém, dentro da função, isso é verdadeiro. Dentro da função, quando a função for executada, vai ser de cima para baixo. Certo? Então, indentação é importante e esse conceito de execução de código também. E aí, para vocês entenderem logo de cara como que isso funciona, vamos fazer o seguinte. Um script ele vai executar várias funções de acordo com o tempo de existência daquele nó, né, daquele objeto dentro do jogo. O jogador ele já começa no jogo visível, ele já começa lá dentro da tela. Então, assim que ele está dentro da tela, esse script vai rodar. E várias funções vão rodar ao mesmo tempo. Por isso que ele pula, cai, né, tem a gravidade e faz as coisas. Algumas funções são executadas sem parar, em loop. Uma delas é exatamente essa, Physics Process. O que isso significa? Assim que a gente vê o jogador, isso aqui vai rodar várias e várias vezes sem parar.
ele ficar rodando. Não é uma característica de todas as funções. É apenas as funções que vieram lá dos nossos nós, né, que deram origem ao nosso character body 2D. Em algum momento, quando a gente fez o ramo e passou por algum objeto, algum nó que precisa de física, a gente tem a adição dessa função de física, tá? Physics process. E isso fica rodando várias e várias vezes. Se eu fizer uma função, que eu acabei de fazer exemplo aqui, ela não vai ser chamada. Isso aqui nunca vai ser executado, porque eu não chamei, não existe um código, isso é meu. Eu não disparei isso em nenhum momento. E se eu quiser disparar isso em um momento, e só uma vez, aí vai ser meu segundo exemplo. Existe uma função que é comum para todos os nós, que chama ready. É essa daqui, ó. Podem notar que tem um underscore, um underline, antes de uma função que é do sistema. Na minha eu não vou colocar, é bom vocês também não colocarem para saber, né, diferenciar o que é do sistema, o que já vem pronto. E aqui sim eu posso pegar e chamar a minha função exemplo. E aí isso vai ser disparado uma única vez, porque essa função de ready, assim como o nome já diz, ela vai ser disparada uma vez assim que está pronto, assim que o objeto está pronto, assim que o nó está pronto na tela, tá? Então é só uma vez. E aí por último, para fechar esse vídeo, que é bem importante, é o começo, é bem importante vocês entenderem, uma função para a gente montar, assim como eu fiz aqui embaixo, ela tem que ser func, espaço, o nome da função, e a gente tem que abrir e fechar parênteses e botar 2 pontos, tá? E tem que ter uma indentação. Esse PES que eu coloquei aqui é só passe, não faça nada. Eu posso colocar uma outra coisa aqui, por exemplo, print, print é realmente printar, é imprimir alguma coisa em algum lugar. Posso colocar aqui, ó, escrever ready. Então eu posso tirar aqui. Aquele PES é só para preencher o espaço vazio. Se não tiver nada aqui, vai dar erro, falando, essa função está vazia, eu espero que tenha alguma coisa, tá? Então, vou colocar um ready, aí já some o erro. E se eu colocar mais coisas, né, não vou colocar um monte de coisa que vocês não sabem, então vou colocar print de novo aqui. Vou colocar second line aqui, ó, tá? Para ver que isso vai ser executado só uma vez a partir do momento que ele está pronto. E aí eu já vou explicar o que é um print também, olha só. Então vamos lá. Rodei, ele caiu aqui, ficou pronto, né? Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver aqui, ó, escrito ready e second line, tá? Ele executou a primeira linha e depois a segunda. E apenas uma vez, né? Que foi esse ready. E se eu fizer o seguinte, apagar isso daqui e rodar, né? Vou rodar de novo aqui. Tá vendo? Não apareceu nada. Essa função aqui, ela nunca foi chamada. E aí vocês podem se perguntar, ou tão curioso, e se você colocar dentro dessa função aqui, vai chamar um monte de vez? Vai chamar um monte de vez. Ó, coloquei aqui na primeira linha, example, vai chamar aqui, vai executar esse código aqui. E aí esse código, na verdade, essa linha 11 virou isso aqui, linha 32 e 33, tá? Então isso chama isso para executar. Depois que isso é executado, ele vai continuar aqui para a linha 13 para baixo, certo? E aí eu vou rodar isso daqui e vai quebrar o jogo? Não, mas pode quebrar. Por quê? Fica, ó, tá vendo o número subindo que nem louco aqui, ó? Ele fica imprimindo isso várias e várias vezes. Isso pode estourar a memória e pode crashar o jogo. E é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Já é bastante coisa para quem nunca viu programação na vida. Bom, galera, agora final, resumindo aqui alguns termos que a gente viu hoje no vídeo. Var const, então var significa variável, bem intuitivo, e const, constante, também bem intuitivo. Eu falei aqui crash no final do vídeo, é quando o jogo quebra, quando ele para de funcionar, então é crash, deu um crash. E func, que se refere à função também muito fácil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês não tenham dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, manda um comentário. Se você tem alguma sugestão também pode enviar. Se você gostou desse vídeo e aprendeu alguma coisa, comenta aí. Ajuda bastante um comentário no vídeo. O YouTube recomenda mais esse vídeo para mais pessoas.
Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe aquele like e muito obrigado e até a próxima.